Amém. Bom dia, querido. Você pode se sentar. É um prazer estar com você aqui e com você também que está nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Eu espero que Deus possa falar com cada um de vocês, com uma experiência particular. Sabe, Deus, Ele é Deus de todos, mas Ele se manifesta a cada um de nós de uma forma particular. Eu acho tão interessante quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a perceber que Jesus tem uma abordagem diferente para cada pessoa que Ele chega. Ele não tem um discurso ensaiado, Ele não tem uma forma metódica de Ele falar dele mesmo ou das revelações dele. Jesus, Ele se revela a cada pessoa dentro do nível que cada pessoa está. E nós sabemos que tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para nos ensinar. E eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 26. Tenho certeza que você já conhece essa passagem. Ela, só para a gente situar onde ela está, Jesus ele está prestes a ser crucificado, alguns dias antes da sua crucificação. Então nós estamos chegando no momento culminante da história de Jesus. Jesus veio a essa terra, com 30 anos ele começa o seu ministério, e com 33 anos aqui nessa situação ele está terminando o seu ministério aqui na terra. Então é um momento de grande pressão para Jesus e para os seus discípulos, porque apesar de parecer que os discípulos não entendiam o que ia acontecer, se você for pegar nas entrelinhas da palavra, você vai perceber que eles entendiam, porque Jesus era extremamente claro, mas eles não aceitavam, ou eles pensavam, não vai ser assim, não vai ser agora, não vai ser do jeito que a gente pensa, mas eles tinham a noção do que Jesus estava falando. E essa é a situação. Então eles estão lá reunidos numa casa, com um momento muito importante prestes a acontecer, e acontece essa situação que aparentemente ela parece não nos ensinar tantas coisas, mas eu creio que Deus tem algo para você, para mim, para todos nós nessa manhã. Eu gostaria de ler com você. Olha só o que diz, Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus. Quando ele estava encostado, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao ver isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se a um chefe dos sacerdotes e perguntou: o que me dará se eu o entregar a você? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar a oportunidade para entregá-lo. Como eu falei, esse acontecimento é um pouco antes da crucificação. E aqui nós vemos uma mulher que chega até Jesus e ela faz algo, gente. Você consegue visualizar essa situação? Está todo mundo sentado na mesa. A Bíblia fala que Jesus está com a cabeça reclinada na mesa. Ele está assim, Vamos ser sinceros, quando você vê uma pessoa que está mais ou menos assim na mesa, o que isso significa? Ela está cansada, está preocupada. Normalmente, quando a gente senta à mesa, a gente vai sentar, fica normal. Quando você se deita sobre a mesa, significa que
não está 100% tudo bem, ou um cansaço muito grande, ou uma preocupação muito grande. A Bíblia fala que ela aproveitou o momento em que Jesus colocou a cabeça sobre a mesa, ela quebrou aquele vaso de alabastro e ela lançou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Pensa na situação, você consegue imaginar? Está lá Jesus reclinado na mesa e a mulher pega e começa a derramar um monte de perfume na cabeça de Jesus. No meio da refeição, os discípulos olham e falam: que essa mulher é uma louca, o que essa mulher está fazendo? Ela está jogando todo um perfume, ela está desperdiçando tudo isso. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, conta a mesma história e diz que esse vaso de alabastro, ele valia mais de 300 denários. O que é um denário? Normalmente as pessoas dizem que é um dia de trabalho, né? Normalmente a gente ouve isso, mas não chega a ser. Um soldado romano, ele ganhava 300 denários por ano, então mais ou menos uns 25, 26 denários por mês. E um soldado romano provavelmente não ganhava mal. Então, um denário era um bom dinheiro por dia. 25 denários era um bom salário no mês. Aquele perfume que ela derramou sobre a cabeça de Jesus valia mais de 300 denários. Ou seja, mais de um ano de trabalho. Faz a conta aí. Pensa aí quanto você ganha, vezes 12. É mais ou menos essa a oferta que aquela mulher entregou para Jesus. Proporcionalmente, é isso. Era algo que poderia custar um ano de trabalho para ela, e ela entregou para Jesus. Os discípulos ficaram indignados porque não entenderam o ato, eles entenderam o preço. Quanto custa isso? É um desperdício. E Jesus diz: por que vocês estão incomodados? O dinheiro de vocês não é de vocês. Essa mulher quis fazer um bem para mim. Ela quis pegar esse dinheiro que está aqui nesse vaso com esse perfume e quis derramar sobre a minha cabeça para me honrar. Ela quis me abençoar. Ela profetizou já antes da minha morte, porque ela já me preparou para o meu sepultamento. Ela já está me ungindo para o meu sepultamento. Porque isso incomoda vocês? E a Bíblia fala que logo depois dessa reunião, Judas sai e vai conversar com os sacerdotes, e ali ele acorda um valor para entregar a Jesus: 30 moedas de prata. É interessante porque no tempo de Jesus, você não iria medir o dinheiro por 30 moedas de prata. Um denário era de prata. Provavelmente, essa moeda de prata que Judas recebeu, das 30, provavelmente eram 30 denários. Mas a referência de 30 moedas de prata, provavelmente nós encontramos ela lá em Êxodo, quando nós vemos o valor que foi estipulado para, se eu matasse um escravo de uma pessoa, eu tinha que restituir. São 30 moedas de prata para a restituição de um escravo. Você pode perceber que durante a Bíblia toda você não vai encontrar essa expressão, moedas de prata para pagar, mas na expressão de Judas, ele usa que Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Provavelmente eram 30 denários. Olha só, aquela mulher pega um perfume de 300 denários e abençoa Jesus. Ela dá um presente de 300 denários para Jesus. E Judas entrega a Jesus, talvez por 30 denários. Mas mesmo que nós pensarmos em 30 moedas de prata, você sabe que hoje ainda no mundo, por incrível que pareça, existe a escravidão. E no mercado negro de escravos, o preço de um escravo hoje é em média $90. Então, Jesus, se nós fôssemos trazer para hoje, talvez foi vendido ou por 30 denários, ou que seria um mês de trabalho, ou por $90, mais ou menos uns R$500. Olha a diferença, uma oferta gigantesca para Jesus, e um valor tão pequeno para entregar Jesus. Duas pessoas, uma mulher com um coração aberto e um homem
com uma vontade ou uma avareza dentro dele que tomou conta do coração dele. Baseado nesse contexto, eu gostaria de começar a palavra fazendo você pensar um pouquinho. Qual é a diferença entre valor e preço? Qual é a diferença? Preço é aquilo que está lá na etiqueta. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho um carro e eu queira vender ele por 30 mil reais. Esse é o preço. Ele vale isso? Depende. Por quê? Porque a pessoa que quer comprar esse carro, ela tem que olhar para esse carro e dizer, esse carro vale a pena para mim. Vamos imaginar que eu tenho uma família grande e eu preciso de um carro grande. E a pessoa está me vendendo um carro pequeno por 30 mil reais. Eu vou olhar e vou assim, puxa, não quero. Porque para mim não é importante, porque para mim não vale, porque para mim não supre as minhas necessidades, porque para mim aquilo, apesar de para outro poder valer, para mim não vale. O valor tem a ver com aquilo que eu sinto por aquilo ou pela minha necessidade em relação àquilo. O preço ele pode variar dependendo do valor. Por exemplo, se eu chegar para você e falar que eu fui a um restaurante, eu e minha esposa, e eu gastei 300 reais para comer. É caro ou barato? Depende. Se eu falar para você que eu fui lá, gastei 300 reais para comemorar 25 anos de casado. Barato. Percebe? Você percebe que o preço é o mesmo, mas o valor que você dá para aquilo é diferente. Se eu falar que eu fui comer no dia a dia e não deu tempo para cozinhar, e aí a gente foi para um restaurante e a gente gastou 300 reais, é caro, é muito caro. Agora, se eu falar que eu comemorei 25 anos de casado, você fala, nossa, você pagou muito barato. Você vai chegar para a pastora lá e você vai dizer assim, pastora, você deixou passar barato esse negócio aí, 25 anos, só 300 reais é muito pouco, tinha que comemorar mais. Você percebeu que o preço foi exatamente o mesmo? Mas a informação, quando ela foi dada para você, ela determinou se é caro ou barato. Muitas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja que dizem, eu amo a Deus, e é verdade, amam a Deus, mas o problema é que elas amam mais o mundo, amam mais as coisas do mundo. Ou seja, ela valoriza até as coisas de Deus, mas ela valoriza às vezes mais aquilo que está lá fora. Ou seja, quando ela pensa no preço que ela precisa pagar, o valor que ela dá é menor do que o preço que ela está disposta a pagar. Então ela diz, eu queria, mas não tem como baratear. E aí é onde nós vemos as pessoas colocando o evangelho num patamar menor. Ou seja, eu faço promoção do evangelho. Olha, não precisa ser mais tão assim, porque eu baixo o preço porque as pessoas olham e não estão dispostas a pagar, porque não valorizam, ou porque não entendem o que deveriam valorizar. E aí nós começamos a barganhar com as pessoas, nós começamos a barganhar com Deus. Deus, se você fizer isso, eu faço aquilo. Ou seja, quando nós trocamos uma barganha com Deus, nós estamos colocando o valor de Deus num patamar muito menor. Nós estamos dizendo, Deus, é muito caro para eu pagar, mas se você fizer isso, entra como se fosse uma negociação. O que nós vemos ali, para aqueles discípulos, 300 denários para ungir Jesus era caro. Era muito caro. Mas para aquela mulher, não. Para aquela mulher, ungir Jesus era muito mais importante do que aquele vaso que ela tinha quebrado. Eu coloquei ali, pode voltar uma? Eu coloquei ali uma fotinho de um vaso de alabastro, olha só. Aqui é uma foto só mostrando, ele é um vaso translúcido, tá? Então, só pelo vaso ele já é caro, e o perfume que existia lá dentro também era caro, e ele é lacrado, quando você abre ele, não tem mais como você fechar, então você quebrou, por isso que se quebra, você vê ali, parece que é uma tampinha, mas na realidade tudo aquilo ali é colado, não tem como você abrir, então quando você abre o vaso de alabastro, você precisa usar. Então é algo que a pessoa compra para usar numa ocasião muito especial, num momento muito especial, ou às vezes ela compra até para guardar
como se fosse uma forma de um investimento. Vamos deixar lá, vamos deixar guardado, na hora que eu precisar de um dinheiro, eu vendo isso aqui. Pode trocar? Então nós precisamos entender essa verdade. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar em relação a essa palavra é: nós devemos entregar o nosso melhor. O que é o teu melhor? Entenda que o melhor, o meu melhor é diferente do teu melhor. Você consegue entender isso? Muitas vezes a gente fica assim: se eu fosse tal pessoa, se eu tivesse tanto dinheiro, se eu tivesse aquelas qualidades, se eu tivesse aqueles talentos, aí sim eu ia agradar a Deus. Querido, Deus não está pedindo para você nada que você não possa fazer ou não possa ser. Deus simplesmente quer de você o melhor que você pode hoje, não o melhor que você poderá amanhã. Me lembro de uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, você não sabe como a minha vida é fácil. É porque você é pastor. Eu queria ser pastor. Se eu fosse pastor, eu seria uma bênção. Por quê? Porque aí eu podia orar o dia inteiro, eu podia ler a Bíblia o dia inteiro. Aí eu ia ser uma bênção. Agora, lá no meu trabalho, com todas as tentações que eu tenho, no meu dia a dia, com todas as tentações que eu tenho, sabe, ele estava criando uma realidade que era irreal. Quase que eu falei assim: querido, você não tem noção do que é ser pastor. Se você tivesse noção do que é ser pastor, você não falaria esse tipo de coisa. Porque se eu não me disciplinar para orar, para buscar, eu não vou fazer da mesma forma. Sabe, mas ele olhava aquela situação e ele queria dar para Deus algo que ele não tinha. Se eu tivesse isso, eu seria um bom cristão. Se eu fizesse isso, eu teria aquilo que falta para que eu possa ter uma vida com Deus. E a hora que eu tiver tal coisa, eu vou me dedicar ao ministério. A hora que eu fizer tal coisa, eu serei um melhor marido ou uma melhor esposa. Deus, Ele pede para que você hoje faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Todos nós temos áreas da nossa vida em que nós guardamos, que nós cuidamos, que nós olhamos ao redor e dizemos: aqui ninguém toca. Jesus quer tocar nessa área. Ele quer que você entregue essa área. Aquela mulher, ela estava disposta a se entregar. Ela queria se entregar para que as pessoas pudessem olhar para ela, não com orgulho, mas olhar e se espelhar nela como alguém que entregou algo de grande valor para Deus. Sabe, eu gosto muito daquela passagem onde Davi, ele vai comprar o terreno para a construção do templo, e ele chega lá e ele fala: eu quero comprar esse terreno aqui, nós vamos construir o templo. Quando ele fala isso para o dono do terreno, o dono do terreno fala assim: não, pode deixar que eu vou doar esse terreno, é para a construção do templo, então eu quero ser participante. O que Davi diz? Negativo. Eu nunca daria nada a Deus que não me custou nada. Essa honra é minha. Eu quero pagar o valor justo, e eu quero ter a honra, ter o privilégio de poder entregar para Deus. Eu não quero dividir com você esse privilégio de dar para Deus algo que realmente me custou. Ou seja, o que ele diz? Eu não entrego para Deus algo que não me custou nada. Olha só, de novo dando o melhor. Ou seja, eu não chego para Deus não dando o melhor. E é o teu melhor, é aquilo que você pode, aquilo que é com intensidade, aquilo que é com todo o coração, aquilo que é com todo o desejo. Aquela mulher, ela foi não se preocupando com nada, ela entregou provavelmente o que ela tinha de mais precioso. Eu imagino ela na semana, ela pensando: eu preciso fazer algo para Jesus, eu preciso fazer algo para Jesus. E ela olhando, talvez várias coisas, ou pensando em várias coisas, mas quando ela olhou para aquele vaso, ela pensou: isso aqui é o que eu tenho de mais precioso. Eu sei que não vai comprar a Jesus, ou esse valor não tem a ver com status, mas é o que eu tenho de mais precioso e eu quero entregar isso para Jesus. Entenda que não tem a ver com o valor, mas tem a ver com a disposição do coração de entrega. Então aquela mulher, ela entregou o que era de melhor. Mateus 6:21 diz assim, que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então o coração está em Jesus, todas as outras coisas perdem o valor.
Tem uma música bem antiga que diz assim: o brilho desse mundo se apaga em ti, a glória dessa terra nada é, tudo cai na sua presença, tudo cai. Ou seja, se o meu coração está no céu, o meu tesouro está lá, e as outras coisas têm um valor muito menor do que isso. Segundo ponto, nossa generosidade afronta a avareza dos outros. Você já percebeu que todo ato de generosidade ou todo ato de entrega incomoda quem está do lado? O dinheiro era dela, aquele vaso era dela, era tudo dela. Ela não devia nada para ninguém. Por que estava incomodando? E aí os discípulos olham: o que é isso? Que desperdício, podia dar para os pobres. Essa é a grande desculpa que a gente ouve. Normalmente uma pessoa, quando não faz nada, ela diz: se eu fosse fazer, eu ajudaria uma obra de caridade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: não, eu não vou ser um dizimista, não vou ser um ofertante, não vou ser nada disso. A hora que eu puder, eu vou pegar esse dinheiro e vou ajudar um orfanato. Sabe quando que ajudou? Nunca. Porque na realidade isso era uma desculpa, sabe? Você olha todas as necessidades que existem no mundo e diz: aquilo é mais importante, mas na realidade é só para tirar o foco por causa da avareza. Eles estavam incomodados porque ela deu um baita de um presente para Jesus, e eles não tinham nada, eles estavam sem discernimento, sem entendimento daquilo que estava acontecendo, e aquela atitude delas fez com que eles ficassem indignados. Sabe, nós começamos a perceber como isso incomoda as pessoas. Como isso incomoda? Eu me lembro uma vez conversando com um rapaz que tinha chegado na igreja, e ele disse assim: nossa, quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi as pessoas movidas na igreja, vindo nas atividades, participando dos cultos, e eu falei: meu Deus, essas pessoas não têm vida, essas pessoas vivem na igreja. Aí eu falei isso para minha esposa. Ele disse: sabe o que ela me disse? Ela disse assim: é que a diferença entre você e eles é a seguinte: a prioridade da tua vida é diferente da prioridade da vida deles. Aí ele me disse: nossa, foi um tapa na cara que a minha esposa me deu naquele dia. Mas é verdade, a prioridade deles estava em outras coisas. Jesus e a igreja eram mais uma coisa, mas existiam em grau de prioridade muitas outras coisas. Você quer saber o que você valoriza de verdade? É bem fácil você saber. Se você faz a pergunta, as pessoas dizem: não, eu valorizo Deus em primeiro lugar, Deus é o primeiro. Se é minha família, sim, é minha família, os meus filhos, eu valorizo isso. Você quer saber se você valoriza mesmo? É bem fácil. Tem um teste que você faz e que você descobre se realmente é verdade, que se você valoriza Deus e se você valoriza a família ou essas coisas que você pensa que muitas vezes valoriza. Veja aonde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Dá uma olhadinha, faz a conta no mês, quanto você gastou de dinheiro e de tempo com as coisas de Deus ou com a tua família. E não vale assistir filme na Netflix com a família, tá? Não é isso. Eu falo realmente gastar tempo de qualidade com a família, com tempo. Você percebe que muitas vezes nós dizemos que valorizamos algo, mas as nossas atitudes mostram que não valorizamos? Quanto tempo você gasta em oração? Nosso pastor domingo passado estava falando que hoje com essa pandemia não tem desculpa para você dizer que não leu nada, que não cresceu espiritualmente, porque tudo parou. Antes era: não posso, eu não tenho tempo, e agora? Qual é a desculpa? Eu não posso. Você sabe que se você lê a Bíblia 15 minutos por dia, todos os dias em um ano você lê a Bíblia? 15 minutos por dia lendo a Bíblia, todos os dias em um ano você lê a Bíblia. Ou seja, se você começou uma leitura bíblica nesse ano e não terminou, significa que você não leu 15 minutos por dia a Bíblia. Não, mas teve um dia que eu sentei e eu li 1 hora. Tá bom, que bom. Mas aí ficou um mês sem ler nenhuma. Você percebe? Nós criamos essas desculpas e muitas vezes nos incomodamos. Quando uma pessoa chega para a gente e conta uma bênção, a gente quer achar o problema.
porque a gente não gosta muitas vezes de olhar a bênção da pessoa, porque ela se moveu de lugar e a gente se sente parado. E aqui nós vamos para o terceiro ponto. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós incomodamos as pessoas. Todo mundo gosta de viver uma vidinha meio que parecida. É na média, você conhece isso, né? Quando eu estudava, eu me lembro que eu estudava num colégio que a média era 7. Sabe qual era o meu sonho? Mudar de um colégio para a média 6. E eu me lembro que o colégio, naquela época, mudou, colégios públicos mudaram para a média 5. Uau, que sonho! Eu quero esse colégio, eu quero esse lugar. Era o meu pensamento, porque eu pensava, a média 5. Olha qual era o meu raciocínio. Se eu me esforçar, porque se a média é 5, eu preciso tirar 5,50, eu preciso tirar 20 pontos nos bimestres. Se eu tirar 10 num bimestre e 10 no segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre eu não preciso mais nem estudar, porque eu já passei, eu posso tirar 0. Eu ficava, é muito bom, eu ficava pensando nisso. E o ser humano, por natureza, ele busca a média. Eu não quero nem ser o pior, mas também não precisa ser o melhor. Deixa pra lá, pra quê também tirar a melhor nota? Se eu tirar igual todo mundo, ninguém vai me criticar, porque eu fui pior, porque eu estou na média. E também não vou me elogiar, mas também não tem problema. O ser humano, ele procura essa zona de conforto, que é a média, que é estar na média. A média dos brasileiros em leitura é muito baixa. Então, eu estou dentro da média. Ninguém lê, eu também não leio, está certo. As pessoas não oram tanto. Eu conheço, as pessoas não oram tanto. Agora, se você está num ambiente que todo mundo ora, você começa a dizer, opa, eu preciso orar. Você está num ambiente que as pessoas leem a palavra e conhecem a Bíblia, você fica sem graça, porque você fala, eu preciso conhecer a Bíblia, pelo menos para ter assunto. Eu me lembro quando eu me converti, a gente ia conversar, eu não sabia nada, e tinha um cara que sabia muito versículo bíblico, ele sabia muito. Aí eu perguntei, como é que você decora? Ele disse assim, eu anoto. Todo versículo que eu acho legal, eu tenho um caderninho e eu anoto o versículo. E aí a gente ficava meio que disputando assim, ele dizia, tal passagem, e aí eu tentava dizer, ele me ganhava sempre. Ele sabia muito mais do que eu. Aí ele me contou o segredo dele, que era o caderninho. Que ele todos os versículos ele anotava lá e ele ficava lendo os versículos depois. Aí eu comprei um caderninho e eu comecei a anotar. Todo versículo que eu achava legal, que eu lia. O que eu mais gostava no começo era Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então quando a pessoa fala alguma coisa, Mateus 7, 1. É os versículos que você aprende para a defesa, né? A defesa pessoal. Versículos de defesa pessoal. Aí eu aprendi primeiro os versículos de defesa pessoal, aí comecei a aprender os outros. Aí chegou um momento em que eu ganhei dele. Por quê? Porque ele percebeu que ninguém sabia mais versículo que ele. Então, ele parou. Quando ele percebeu, eu já ganho de todo mundo, eu já sei mais de todo mundo, ele parou. Só que eu não tinha parado, eu estava continuando. Chegou um momento que eu ganhei dele, eu tinha mais versículo que ele. Aí ele falou, agora eu preciso voltar a estudar. Sabe, porque uma pessoa, quando ela sai da zona de conforto, ela começa a puxar as outras pessoas para fora. Aquela mulher, ela saiu da zona de conforto. Gente, pensa só, eles estavam todos reunidos ali, ela era uma mulher no meio de todos aqueles homens. Jesus sentado na mesa, cabeça reclinada, ela pensou, meu Deus, vão me chamar de maluca, de louca, de pegar e quebrar esse vaso aqui e jogar esse negócio na cabeça de Jesus. Olha só, gente, como ela teve que sair do natural dela para fazer tudo aquilo. Aquilo não foi fácil. Quando a gente lê na Bíblia, você pensa, foi tranquilo. Isso é uma coisa que todo mundo fazia. Toda refeição ia lá, alguém quebrava um negócio, jogava na cabeça do outro. Não era assim. Não era assim. E esse é o grande ponto. Ela teve que quebrar um paradigma gigantesco. Ela teve que afrontar todas aquelas pessoas com a atitude dela. Ela saiu da zona de conforto. Sabe, você na tua casa, se você sair da zona de conforto, coisas vão começar a acontecer na tua casa. Se você começar a ler a palavra, se você começar a orar, coisas vão acontecer na tua casa. E as pessoas que estão ao teu redor, elas vão começar a dizer, opa, está na hora de se despertar, está na hora de a gente acordar, porque algo está acontecendo, as coisas estão se movendo. Sabe, enquanto você ficar na inércia, no mesmo de todo dia, nada vai acontecer. Se você não sair desse natural e entrar no sobrenatural de Deus para a tua vida, as coisas vão continuar as mesmas.
Uma frase que eu gosto de falar sempre para minha esposa é a seguinte: a definição de... Puxa, me fugiu. A definição de... Você consegue lembrar? Que é fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. Definição de insanidade. Definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar ter resultados diferentes. Você fez o mesmo? Vai ter mesmos resultados. Tem gente batendo na mesma tecla, tem gente fazendo a mesma coisa. E tem gente fazendo a mesma coisa que é igual, nada. Né? O que você está fazendo? Mesma coisa. O que é a mesma coisa? Nada. Esperando em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Né? E aí a pessoa começa, né? É teu, Senhor, somente teu todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. Senhor, eu vou descansar em Ti. Como uma vez eu conversando com um rapaz, e ele estava assim: ai pastor, eu estou precisando de um emprego. Mas Deus já falou comigo, eu não vou atrás desse emprego. A pessoa vai vir e vai bater na minha porta, oferecer o emprego. Eu disse: espere sentado, porque Deus não gosta de preguiçoso. Espere sentado. Está lá, eu vou esperar Deus, eu vou orar. Claro que você vai orar para Deus abrir as portas, mas Deus quer que você se mova, saia da sua zona de conforto. E quando você sair da zona de conforto, as pessoas ao teu redor vão se sentir incomodadas, porque elas vão dizer: não, fica aí, fica do mesmo jeito, fica da mesma forma. Não se mova, não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Aquela mulher, ela precisou quebrar. Você consegue pensar uma mulher no meio de todos aqueles anos naquela época fazer aquilo? Ela teve que quebrar toda a zona de conforto dela. Na hora que ela fez aquilo, talvez ela pudesse levar uma bronca de Jesus. Podia. Se fosse comigo, eu levava uma bronca. Estou lá, isso que eu não tenho muito cabelo, né? Mas tu imagina a melação que ficou o cabelo de Jesus, com tudo aquele negócio na cabeça. É que Jesus era Jesus e discerniu espiritualmente o ato. Se fosse comigo, talvez não fosse assim. Mas ela rompeu o limite dela para ela poder ver a Deus. Você tem rompido os teus limites? Às vezes a gente ouve coisas que são absurdas. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Eu disse: por quê? Você é analfabeto? Só existe uma maneira de você não conseguir ler a Bíblia: não sabendo ler. E mesmo assim, ainda hoje existe Bíblia em áudio, né, que você pode colocar e ouvir. Eu falei: não, eu não consigo. Quando eu começo a ler, me dá uma dor de cabeça. Tá, você lê outra coisa? Não, eu gosto de ler. Olha o que o cara me falou: eu gosto de ler manual de televisão. Misericórdia, pensa num negócio chato, é manual. Eu fico pensando o grau das pessoas que escrevem manual, gente. Já pensou que pessoa metódica é uma pessoa que escreve manual? Eu tenho quase dó da mulher que casa com um homem que escreve manual. E o cara me diz que ele lê manual e ele gosta de ler manual e tem dor de cabeça quando lê a Bíblia. Repreende, diz que isso é do diabo. Ele entrou numa zona de conforto, ele acreditou numa mentira que ele não conseguia ler a Bíblia. E ele desistiu. Não leio, não vou ler. Saia da sua zona de conforto. Quarto, Deus se alegra quando entregamos o nosso melhor. Deus não está esperando nada a mais de você do que aquilo que você pode entregar. De verdade, Ele não espera. Porque na realidade, sabe o que Deus quer? Ele só quer a nossa disponibilidade. Deus quer que o nosso coração esteja aberto e quebrantado para que Ele possa fazer a obra. Sabe, Deus se alegra quando Ele pega uma pessoa que não pode muito, que talvez não tenha tantos dons, tantos talentos, e essa pessoa diz: Senhor, eis-me aqui, faz o que Tu quiseres comigo. A Bíblia diz: no meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um dos versículos usados na nossa live dessa semana: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que isso significa? É que Deus ele se agrada quando uma pessoa entende o que não é,
mas entrega tudo aquilo que é para Deus, para que Deus possa transformar o que não é em algo que vai ser grandioso. Vimos também semana passada sobre Moisés. Moisés era o príncipe do Egito, 40 anos sendo o príncipe do Egito. Depois mais 40 anos sendo pastor de ovelhas. Ou seja, 40 anos achando que era o cara mais importante do mundo. Depois 40 anos descobrindo que não era ninguém. E depois de 40 anos descobrindo que não era ninguém, Deus chama ele e fala assim: agora, Moisés, eu vou te mostrar o que eu posso fazer com ninguém. E transforma Moisés num dos maiores líderes da história mundial. Porque ele entendeu que eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu posso, Senhor, te entregar a minha vida. E tu em mim vai fazer a diferença. O teu poder na minha fraqueza vai ser aperfeiçoado. O teu poder na minha fraqueza vai transformar as gerações. Quinto e último, nossa entrega alcança as próximas gerações. Olha só, aquilo que aquela mulher fez foi tão importante que Jesus disse assim: isso que ela fez será escrito, e onde quer que o evangelho for pregado, vão lembrar dessa história, para honra a ela, por aquilo que ela fez. Tudo que nós fazemos para Deus ecoa além da nossa vida. Todas as coisas elas acabam aqui, na nossa realidade, na nossa vida, mas tudo aquilo que nós fazemos para Deus passa a nossa vida. Sabe qual é a coisa que eu acho mais legal dentro do cristianismo? É quando você está falando de Jesus para uma pessoa e você fala e você percebe que Jesus entrou dentro do coração dela naquele momento que você está falando. Os olhos dela começam a brilhar e você percebe que naquele momento ela começou o processo do novo nascimento. Sabe por que isso me deixa muito impressionado? É porque eu sei que a vida daquela pessoa não será mais a mesma, mas não só a dela, a dos filhos dela, a dos netos dela, a dos bisnetos dela. Sabe, o que nós fazemos para Deus tem um poder para atingir gerações. O que nós fazemos para Deus pode impactar multidões. Um dia eu ouvi a palavra de Deus num lugar, na minha casa, sabe, aquele lugar, nós estávamos, tinham conversas paralelas naquele dia, naquele lugar. Algumas pessoas estavam sentadas no sofá, assistindo novela, outras estavam num canto conversando, e eu estava num outro canto, num pedaço da mesa, conversando e ouvindo falar de Jesus, e naquele dia a minha vida mudou. Entenda que para aquelas outras pessoas que estavam lá naquela sala, aquele dia foi mais um dia, aquele dia foi um dia normal, aquele dia talvez foi até chato para elas, mas aquele dia para mim alterou a minha vida. E se alterou a minha vida, alterou a vida das minhas filhas, vai alterar a vida dos meus netos, vai alterar a vida dos meus bisnetos, porque Deus, Ele tem algo. Quando nós decidimos entrar no caminho de Deus e pagar o preço, dar o nosso melhor. Querido, quando nós somos chamados para ser com os cristãos, nós não fomos chamados para participar de um clube, nós não fomos chamados para estar num lugar onde nós apenas conhecemos pessoas, nós fomos chamados para entregar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, a saber, um morreu por todos, logo todos nós morremos. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu dar minha paráfrase do que Paulo fala ali. Ele está dizendo assim: sabe quando tem aquela pessoa que faz tudo por você? Você tem um vizinho que chega lá, ele faz um bolo e te leva um pedaço de bolo. Quando você precisa arrumar alguma coisa, ele vai lá e te ajuda a arrumar a coisa na tua casa. Sabe, ele faz de tudo por você. Quando você precisa de uma carona, ele vai lá e te dá uma carona. É uma pessoa que faz tanta coisa por você, que quando ela te pede algo, você fala: não posso dizer não. Essa pessoa, a bondade dessa pessoa me constrange de tal forma.
ela faz tudo por mim, que não tem como eu dizer não. É o que Paulo está dizendo. O amor de Cristo me constrange, é muito grande. Não tem como eu pagar aquilo que ele fez. Então, se ele morreu, eu morro com ele também, porque mesmo assim, ainda será pouco dentro daquilo que ele me deu e eu recebi. Entende que a troca é Deus deu tudo e eu dou tudo. Essa é a troca. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele deu o seu melhor. Sabe o que ele quer de nós? O nosso melhor. O que é de mais precioso. Se o louvor pudesse estar subindo. E para concluir a palavra, nós vemos nessa mesma passagem uma mulher que entrega uma grande quantia, um preço muito grande para Jesus. E nós vemos um discípulo de Jesus que vende Jesus por um preço muito pequeno. São dois contrastes. Um que paga um grande preço para agradar a Deus, e um que recebe um pequeno preço para negar a Jesus. Sabe qual é o problema entre um e outro? O valor que cada um dava para Jesus. Para aquela mulher, Jesus tinha um valor muito grande. Para Judas, Jesus era uma moeda de troca para que ele pudesse alcançar um objetivo. Muitas pessoas têm usado Jesus como uma moeda de troca. Muitas pessoas têm usado Jesus para uma cura, têm usado Jesus para uma bênção, usado Jesus como uma moeda de troca, ou seja, o valor não está em Jesus, mas na coisa que você quer, e Jesus é o meio para que você atinja o fim. Jesus não é o meio para nada, Jesus é o fim em tudo. Ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é o fim de todas as coisas, ou seja, tudo que eu faço, o meio pelo qual eu faço, é para agradar a Deus, é para honrar a Deus. Sabe, para Judas, Jesus era um meio para que ele pudesse prosperar. Para aquela mulher, o vaso era um meio para que ela pudesse agradar a Jesus. Como você tem vivido a tua vida? Gostaria que você se colocasse na presença de Deus. Você que está em casa também, vai se colocando na presença de Deus neste momento. O que tem dentro de você? Essa é uma manhã de entrega. É a manhã onde nós vamos entregar esse vaso, isso que é de tão precioso. Talvez seja o teu tempo, que você considera tão precioso, e você não tem dado o teu tempo para Jesus. Talvez sejam os teus relacionamentos, que você não tem entregado para Jesus. Você tem colocado como algo tão precioso,